Fala, povo doido, Thiago Melo aqui e sejam muito bem-vindos ao Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento aqui do YouTube. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o seu like, comentar e, se possível, compartilhar. Você não sabe o quanto isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. Ah, gente, uma coisa também, viu? Não esquece de ativar o sininho das notificações. Se você gostar, né? Se você não gostar, você podia deixar aí como forma de dó. Segue também lá no Insta e no Facebook. Vai estar em algum lugar aqui da tela. Ó, outra coisa, hein? O canal Novidades Antigas tem vídeo novo toda semana. Dedé, seu monstro, solta a vinheta! Bom, povo doido, é o seguinte, essa é a primeira parte de 3 da nossa trilogia de Cavaleiros do Zodíaco, a fase clássica, tá? Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre como Cavaleiros chegou no Brasil, qual foi o impacto disso e algumas curiosidades da série. Beleza? Vem comigo! Os Cavaleiros do Zodíaco. Gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. A gente vai falar sobre o anime, desenho, e não sobre o mangá, porque tem diferença. Até porque eu nunca li mangá, então não vou falar disso. E o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Bom, gente, pra quem viveu Cavaleiros do Zodíaco lá nos anos 90, como eu, isso inclusive entrega minha idade, né? E morreu! Sabe que Cavaleiros do Zodíaco foi uma febre nacional, tá? Por quê? Tudo que você possa imaginar, tinha de Cavaleiros do Zodíaco. Então, por exemplo, jogo de tabuleiro dos Cavaleiros do Zodíaco, tinha. Álbum de figurinha dos Cavaleiros do Zodíaco, tinha. Fita de vídeo dos Cavaleiros do Zodíaco, VHS, hein? Eu tinha, mas eu vendi. Mas comprei todos os DVDs. Que eu sou rica! Boneco dos Cavaleiros do Zodíaco? Tinha. Roupa dos Cavaleiros do Zodíaco? Tinha. Bala dos Cavaleiros do Zodíaco? Tinha, velho. E era maravilhosa. Prepare-se para fortes emoções. As balas juntas estão trazendo um sabor de aventura em alto astral. As suas balas, conjuntos figurinhas auto-adesivas dos Cavaleiros do Zodíaco. E mais, a cada 20 balas compradas, você ganha um botão para colar suas figurinhas. Juntos, a bala dos Cavaleiros do Zodíaco. Qualidade Intel. Inclusive podia voltar a bala dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Fica aí o meu protesto, hein? Enfim, gente, tudo que vocês podiam imaginar atrelaram a marca de Cavaleiro do Zodíaco, uma febre nos anos 90. E pra quem não lembra, ou pra quem não sabe, os Cavaleiros do Zodíaco era exibido no Canal 9, que na época era a falida Rede Manchete, que depois acabou virando Rede TV. Inclusive, gente, um caso à parte aí, eu lembro que eu assistia Cavaleiros, eu morava com a minha avó, né? E a TV da minha avó era uma televisão de madeira, grande assim, velha. E assim, eu lembro que pra você trocar de canal tinha um painel assim, um painel do lado da televisão, da tela, e tinha lá o número de todos os canais, e aí você tinha que ir lá e passar o dedo em cima de um sensor, acho que era um sensor aquilo. E aí você ia mudando os canais. Tecnologia, ó, boa! Vamos lá, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas Cavaleiro tinha tudo pra dar errado, tá? A história já começa meio esquisita, porque assim, a Manchete ela não foi atrás de Cavaleiros do Zodíaco. Na época, a Bandai, que fazia os bonequinhos, esses bonequinhos aqui, eles queriam começar a vender os bonecos no Brasil, né? Porque todo mundo gosta de dinheiro. E aí o que eles fizeram? Eles ofereceram pra Manchete, que na época já exibia aqueles seriados japoneses, que hoje todo mundo chama de tokusatsu, mas na época era seriado japonês, tá? Exibia Jaspion, Jiraiya, que inclusive era muito bom. E aí, por exibir esse tipo de programação, a Bandai procura a Manchete
e faz o seguinte acordo: ó, Manchete, é o seguinte, eu quero vender uma porrada de boneco aqui no Brasil, então vamos fazer o seguinte, eu deixo você exibir o desenho e em troca você anuncia os bonecos aí no seu comercial. Fechado? Beleza. Beleza. E foi assim que Cavaleiros veio pra televisão brasileira. Então foi meio que uma troca de interesses ali, mas ninguém queria Cavaleiros assim, eu quero muito. Não, foi assim, ó, quero vender, você exibe, passa o meu comercial e tá tudo certo. Uma outra coisa, gente, que aconteceu foi a tradução e a dublagem de Cavaleiros lá na época, em 1994, tá? A dublagem ela foi feita num estúdio em São Paulo que não existe mais, que foi a Gota Mágica. Cosmo Final. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Por erros de tradução, eles mudaram várias coisas da história. Então a tradução e a dublagem, elas acabaram mudando um pouco algumas coisas da história original. E aí não tinha muito sentido. Por exemplo, eles classificavam errado as armaduras. Por exemplo, a armadura de ouro do Sagitário logo no começo era chamada de armadura de bronze, sabe? Outra coisa que eles deixavam no ar era que os cavaleiros, eles eram medidos assim: se você era um cavaleiro de bronze, você estava abaixo do de prata e do de ouro, e você nunca podia chegar num status maior do que você era. E a gente sabe hoje, né, que os cavaleiros eles são classificados pelo Cosmo. A base dos cavaleiros guerreiros é o Cosmo. Ou seja, aquilo que decide uma luta entre dois cavaleiros não é a armadura, mas sim o Cosmo. E a coisa mais importante que precisam saber é que, mesmo estando feridos ou cansados, o Cosmo de vocês é eterno. Uma outra coisa que é legal também a gente pontuar é com relação ao título Os Cavaleiros do Zodíaco, tá? O título original seria Saint Seiya, que é algo como Santo Seiya ou o Cavaleiro Seiya, para não ficar tão feio, tá? E por que no Brasil virou Os Cavaleiros do Zodíaco? É que o Brasil dublou em cima da versão mexicana, tá? Em alguns países, como o México, por exemplo, e a França, eles chamam os Cavaleiros do Zodíaco. Los Caballeros del Zodiaco. E uma outra coisa também que aconteceu é que eles se referiam no desenho, os personagens chamavam uns aos outros de Cavaleiros do Zodíaco. Isso é uma coisa que não existe no original, porque no original o título é outro. Outra coisa que aconteceu durante as dublagens agora, que não teve nada a ver com tradução, foram a troca de algumas vozes no decorrer do desenho. Por exemplo, um dos protagonistas, que é o Shiryu de Dragão, ele tinha a voz na primeira versão, nos primeiros episódios, do Sérgio Rufino. Pra quem não lembra quem é o Sérgio Rufino, ele fez a voz do Doug, um desenho que passava lá na Cultura nos anos 90. Quando o meu tio resolveu soltar o tornado no pasto, então eu disse adeus para o meu amigo. Uma coisa interessante é que o Sérgio Rufino, na dublagem de 2004, que foi feita na Alamo, ele viria fazer o narrador da Guerra Galáctica e o Isaac de Kraken, que aparece lá na saga de Poseidon. Yoga, nunca pensei que tornaríamos a nos encontrar. Você fica realmente bem usando a armadura de cisne. E aí ele foi substituído pelo Elcio Sodré, que é a voz do Shiryu até hoje. Uma outra coisa legal também é que o Elcio Sodré ele fazia pequenas vozes no começo de Cavaleiros, como por exemplo o narrador da arena, onde estava acontecendo a Guerra Galáctica lá nos primeiros episódios. Senhoras e senhores, agora a batalha entre Seiya de Pégaso e Jack o Urso. Antes do torneio nós vamos explicar as regras. Esta é uma série eliminatória, nada é proibido. Teremos 3 séries no máximo e o primeiro que vencer 2 será o vencedor. Uma outra coisa que aconteceu também durante as dublagens foi que a voz do Mestre Ares, que é o grande vilão da primeira parte de Cavaleiros do Zodíaco, era dublado pelo Walter Breda. A armadura sagrada mais poderosa hoje é a armadura sagrada de Sagitário. Se por acaso alguém conseguir vestir a armadura tornando-se um cavaleiro do Zodíaco, vai ficar extremamente difícil para mim realizar meus sonhos. Se alguém conseguir isso, terá de morrer.
Só que o que aconteceu? Ele recebeu uma outra proposta de trabalho de uma emissora grande, que eu não vou falar qual é. E aí pro lugar dele, assumiu o Gilberto Baroli, que era o diretor de dublagem na época. E aí a voz do Baroli pro Mestre Ares e consequentemente pro Saga ficou, enfim, é um ícone hoje. Canon, meu irmão, diga-me uma coisa. Embora nós sejamos irmãos, eu preciso esclarecer uma coisa. Você está mesmo dizendo que devemos matar Athena, que reencarnou na Terra? Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, a dublagem ela foi tão esquisita que em 2004, 10 anos depois da primeira dublagem, todo mundo se juntou também no extinto estúdio de dublagem da Alamo. O Dragão Volta do Mundo dos Mortos. Versão brasileira Alamo. Redublar os 114 episódios. Pra corrigir essas coisas, pra todos os personagens terem a mesma voz desde o começo. Isso foi relançado no Brasil pela Play Art, tá? Ou seja, a antiga dublagem da Manchete, ela foi meio que perdida. Gente, outra coisa também relacionada a essas curiosidades é que brasileiro adora fazer umas... dá nó em pingo d'água, né? Porque é o seguinte, gente, os animes hoje, como funciona? Existe um original em japonês e o pessoal cria uma versão da música brasileira, mas baseado na abertura original. Mas na época de Cavaleiros lá em 94, alguém chegou e pensou, pô, vamos lançar um disco, um cassete, um CD com músicas originais brasileiras dos Cavaleiros do Zodíaco? E aí o que aconteceu? Para promover essa fita cassete, esse CD, esse disco dos Cavaleiros do Zodíaco, eles pegaram compilados de imagem e criaram uma abertura completamente nova. Só que, gente, essa primeira abertura da Manchete era horrível, horrível. O Dedé Monstro da edição vai colocar para vocês um pedaço. E para quem é bem fã vai reparar que as imagens que aparecem nessa primeira abertura é de um dos filmes dos Cavaleiros do Zodíaco que só ia ser lançado muito tempo depois no Brasil. Sem contar que a música era horrorosa. Confere aí. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Depois, o que eles fizeram? Eles montaram uma segunda abertura. Essa segunda abertura também trazia uma música promocional desse pack de música lançado aí para as crianças dos anos 90, que inclusive deve ter gerado vários traumas. Sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E essa música era um pouquinho melhor do que a primeira, mas ela tinha uns momentos icônicos, como por exemplo assim, no refrão vinha, como é que era? Não consegue, né? Pégaso, ajuda o seu cavaleiro. Gelo, 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 o dragão e os guerreiros. Gente, gelo, gelo. A pessoa que compunha isso assim era um gênio, né? Um troféu joinha pra esse cara. Porque é o seguinte, eu acho que gelo era uma referência ao Yoga, pra vocês verem o nível de loucura dos anos 90. Eu vou confessar pra vocês que essa música eu gosto bastante da música porque me traz a nostalgia daquela época. Mas assim, Gelo, o Dragão e os Guerreiros, e ainda tem mais algumas outras partes da letra que são bem horrorosas, bem esquisitas, tá? Dedé, mostra aí pra galera qual é que é. Mas quem quiser, eu vou pedir pro Dedé, o monstro da edição, colocar aqui embaixo o link na descrição do YouTube, aonde tem o álbum completo, aquele álbum que eu falei, que o Brasil lançou para Cavaleiros do Zodíaco, com todas as faixas. Gente, eu já aviso vocês, é traumatizante. Então quem quiser ver, vai por sua própria conta e risco. Mas ó, é horrível. Horrível. Então assim, gente,
esse é só o começo da história de Cavaleiros no Brasil. E vocês já veem que tem assim uma porrada de ingrediente pra dar errado. Mas não foi o que aconteceu. Bom, gente, eu falei, contei tudo o que eu lembrava dessa época da fase clássica de Cavaleiros. E agora eu quero propor uma coisa pra vocês. Nós aqui do canal Novidades Antigas, a gente quer muito que vocês participem, tá? A gente quer muito que vocês se inscrevam, que vocês curtam os vídeos. E pra incentivar isso, a gente vai fazer um sorteio aqui no canal, que é o seguinte. Quando o nosso canal bater a meta de 1000 inscritos, presta bem atenção. Quando o nosso canal bater a meta de 1000 inscritos, nós vamos sortear entre os inscritos toda a fase clássica em DVD com a dublagem da Gota Mágica lá da Manchete. Gente, isso é raridade, isso não tem aí no mercado. Então é o seguinte, somente para aqueles que forem inscritos no nosso canal e quando a gente bater a meta de 1000 inscritos, a gente vai sortear todos os 114 episódios com a dublagem da Manchete. Então não perde tempo e se inscreve no nosso canal, beleza? Ó, gente, falando sobre a promoção, tá? Não esquece que não basta só você se inscrever no canal Novidades Antigas para concorrer no sorteio. Você precisa se inscrever lá na nossa página no Facebook ou lá no nosso Instagram pra gente saber quem vocês são. Porque se vocês só se inscreverem no canal, eu não vou saber quem é. Aí não vai ter pra quem sortear, beleza? Não esquece, se inscreve lá no Face ou no Insta. Valeu? Bom, gente, esse foi o início de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Também trouxe algumas curiosidades. Mas se você gostou do vídeo, não perca na semana que vem a parte 2, onde a gente vai estar falando sobre a história da fase Santuário, ou seja, os 73 primeiros episódios. Se você gostou desse vídeo, da semana que vem tá melhor ainda.